Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. Lembrando que as informações importantes de Cascavel e região também passam por aqui. Hoje eu recebo a pastora e psicóloga Silvana Ferreira. Ela vem lá da cidade de Toledo para nos trazer informações importantíssimas. Inclusive, eu já quero agradecer a sua presença. Obrigada por sempre atender o pedido, e ainda mais com um assunto de extrema importância como esse, né? Verdade, Isa. Boa noite. Boa noite para todos vocês que estão aí curtindo o podcast Atualiza. Um grande beijo e vamos conversar. Quero agradecer também, pastor Aquiles, que está aqui nos bastidores. Está na intercessão aqui. Continue na intercessão. Tá conectado aí? Então tá bom. Gente, o assunto é sério. Olha só. Esses dias, o influenciador Ítalo Souza, ele estava usando menores em uma casa parecida de um reality show, né? E nessa casa havia muitos menores sensualizando, erotizando, dançando até o chão. E já fazia alguns anos, alguns tempos que isso estava acontecendo. Mas aí veio uma menina de menor, com 16 anos, engravidou, perdeu o bebê, era uma bagunça. Mas daí, eu digo que Deus usou também o influenciador para vir e denunciar este caso que se chama de adultização, é isso, pastora? Isso mesmo, Isa. E eu quero que a senhora conte para nós, para mim também, o que quer dizer isso, adultização. Tenho certeza que muitos ainda não sabem o que significa. É verdade, Isa. Esse fato que você relatou, que é um fato que está aí repercutindo nas redes sociais de uma maneira bastante corriqueira, bastante explícita, né? São fatos que, como nós sabemos, já ocorrem há muitos anos. Isso não é de agora. Nós sabemos que essas situações elas já ocorrem ao longo dos anos. Mas agora ela deu uma explosão através, né, desse influenciador, o Felca, né? Ele acabou, então, tendo a coragem, não, vamos assim dizer, de falar publicamente o que talvez eu e você não tivemos, o que talvez muitos de nós não tivemos. Então, a adultização é um fenômeno, nós podemos chamar de um fenômeno social em que crianças e adolescentes são submetidas, incentivadas, né? Elas vão sendo induzidas a práticas, comportamentos, decisões, situações de pessoas adultas, para fazer coisas de pessoas adultas. São incentivadas de uma tal forma que elas não estão preparadas para isso, porque são crianças, porque são adolescentes, e aí acaba acontecendo, como a gente tem visto, uma gravidez precoce, situações de exposição dessa criança e dessa adolescente em situações que ridiculariza, e várias outras situações que, infelizmente, a gente tem visto acontecer no nosso dia a dia, Isa. E eu fico assim pensando, já que se trata de crianças, eram todos de menores, né? Eu fico pensando de quem é a culpa maior. Seria desse influenciador, do Ítalo e do seu esposo, ou seria dos pais? Porque eu fico assim pensando, aonde está a cabeça dos pais que deixa os filhos tão à vontade, ficar confiscado numa casa chamada reality show, ali só para criança, só para menores, para ganhar dinheiro nas costas dos menores, nas custas deles, e os pais não fazem nada.
essa situação, a gente pode perceber, Isa, que a essência do ser humano, e a gente sempre comenta que essa essência do ser humano, ela pode ser uma essência para o lado do bem e para o lado do mal. Então, obviamente que esses pais, essas pessoas adultas envolvidas nessa situação, obviamente que eles devem ter uma história de vida por trás de toda essa conformidade e desse apoio, porque para nós, nós nem vamos aqui falar de religião, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de desenvolvimento humano, de fases do desenvolvimento humano, em que na nossa época nós brincávamos, né, de amarelinha, de pique-esconde, brincávamos de brincadeiras de criança. Nossa família, nossos pais, nossos avós, tios, eles incentivavam a gente a viver essa fase tão bonita, tão gostosa, que é a fase infantil, a primeira infância, a segunda infância, a própria fase da adolescência, que muitos de nós, muitas vezes, verbalizamos que é uma fase difícil, é uma fase da aborrecência, né? Mas, se nós formos analisar quando esse ser humano, vamos assim dizer, ele nasce, ele se desenvolve num contexto familiar, sem que haja uma disfunção familiar, ele é cuidado, ele é permitido viver cada fase da sua infância e também chegar na adolescência sendo respeitado. Então, tudo acontece de uma forma linear, e então esse adolescente, ele vai passar a ter uma fase da adolescência, que mesmo que venha lá as fases das transformações, das descobertas, né, das dúvidas, da insegurança, da baixa estima, mudança do corpo, mas ele trata desta fase, ele vive essa fase de uma forma bastante tranquila. Por quê? Porque ele teve uma base. Ele viveu a primeira infância, a segunda infância, e ele está na fase da adolescência de uma forma bem tranquila. Então, tudo isso é preparado por pessoas que estiveram ali durante esse período e que ensinaram. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, explicando, Isa, que a fase adulta vai chegar. Sim, claro. E quando a fase adulta chegar, ela vai permanecer para todo o resto dessa vida que nós estamos vivendo. Então, por isso que nós temos que resgatar isso nessas crianças. E com certeza, sim, os pais, essa família que está envolvida nessa situação, nessa polêmica, né? Nós não vamos aqui julgá-los, criticá-los, mas assim, a grosso modo, nós entendemos que de alguma forma eles colaboraram para que isso acontecesse. Por dinheiro, por fama, por estilo de vida, por padrão de vida, nós não sabemos. Precisaríamos, então, né, de fazer uma análise aí de cada familiar, de cada pessoa que participou e, de certa forma, permitiu que essas crianças e esses adolescentes fossem submetidos a essa situação. Pois é. E aí a gente fica sabendo que já era de anos que essas crianças conviviam com estes casais, com esse casal de homossexual, né? E ganhava dinheiro através de danças sensuais, de shows que eles faziam. E eu não sei onde está a consciência dos pais aceitarem umas coisas dessas. É verdade. Porque hoje, eu que sou mãe, tenho uma preocupação assim, meus filhos são grandes, mas eu tenho uma preocupação em saber aonde eles estão, está tudo bem com eles? Eu sei que eles não vão fazer coisa errada, mas eu me traz uma preocupação. Exato. Imagine você largar o seu filho de menor numa casa ali que está fechada, bebida, cigarro, né?
Ali, quantos anos que estavam fechados? Exatamente. E ninguém fazia nada. Exato. Precisou o Felca vir Uhum. denunciar o caso, até eu fico assim, pensando, muitos não davam nada por ele, né? É verdade. Achava, não, esse cara é um bobo, esse cara é desinformado. É. Mas ele disse que estudou 1 ano colhendo as informações para vir fazer a denúncia. Isso. E depois que veio, fez a denúncia, está correndo, inclusive, risco de vida, mas as crianças, a senhora sabe dizer se foram resgatadas ou continua lá? Como é que ficou essa situação? Não, com certeza. A partir do momento que é feito uma denúncia, né, de maus tratos, de violência, de qualquer situação que a criança ou adolescente esteja em risco ou esteja sendo ferido, né, na sua integridade. Então, obviamente que essas crianças são levadas para alguma instituição, para a família extensa, para algum lugar onde elas vão passar, então, a ser atendidas, né? Vão passar a ser ouvidas para entender. Óbvio, nós sabemos que, como eu disse, tudo vai da criação. Então, se essas crianças e esses adolescentes que estavam lá, nesse lugar, nesse recinto, eles foram criados por pais super liberais, por pessoas completamente, sabe, aquelas que fazem parte do nada a ver, isso não dá nada, faz parte da vida. Então, muitos ali, talvez, se estão sendo ouvidos, pode ser que as pessoas ali, os profissionais que estão atendendo, vão ser surpreendidos. E, ao ouvir que eles estão ali porque eles querem, que eles estão ali porque eles curtem isso, que eles estão ali porque eles gostam disso. E não é de se estranhar. Apesar da gente estranhar, por quê? Porque não é isso que a gente pensa, Sim. não é isso que a gente Porque quer. Porque para nós não é normal não isso, é normal, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que tudo vai depender da forma com que essas crianças chegaram até ali. Obviamente que esses pais não foram enganados. Obviamente que eles sabiam do que se tratava. Então, eles têm que responder por isso? Claro que tem. Agora, se todos estão ali porque foram obrigados, porque foram enganados, isso é um levantamento que, creio eu, que está sendo feito, e acredito também que está sendo feito em sigilo absoluto, segredo de justiça, e isso é correto, é assim que procede na justiça, e aí, com certeza, muito em breve, né, quando desenrolar toda essa investigação, vai ser, então, esclarecido de que forma que essas crianças e esses adolescentes e essas famílias estiveram envolvidas nisso tudo. E eu espero muito, e eu oro muito a Deus, que essas crianças não achem isso normal, porque, infelizmente, tem muitos que acostumam com esse tipo de vida e prosseguem nesse ritmo de vida, né? E mais tarde venham a se arrepender. Eu acredito que criança tem que ser criança. Exatamente. Né? Essa é uma frase, aliás, que nós deveríamos começar a ditá-la todos os dias, né? Porque não é só a prática do Ítalo, né? Com o companheiro dele, que vem falar sobre esse tema. Nós sabemos que isso aqui é algo muito, muito acessível às nossas crianças. E nós sabemos que aqui também a criança e o adolescente vai ter acesso a todo esse tema, ou a todo esse trama, vamos assim dizer. Então, nós temos que ter consciência disso e começar a proclamar isso, determinar isso para as nossas crianças. E como que nós fazemos isso? Não sei se você ia perguntar isso para mim, mas eu já gostaria de dizer. Pode ficar à vontade. Como que nós vamos fazer isso? Resgatando brincadeiras de criança. Então, quando você chega numa casa, o que você percebe? As crianças em um determinado lugar, com cadeiras, com sofás, com redes,
ou sentadas no chão, cada um com o quê? Um celular na mão, um Exatamente. tablet na mão. Isso. Enquanto que antigamente, na nossa época, nós estávamos brincando de pique-esconde, de queimada, de amarelinha, né? Estávamos brincando de passa-anel, estávamos dos Três Cavaleiros, estávamos brincando de brincadeiras que envolvia todo mundo, ninguém ficava num cantinho isolado, e hoje não. Hoje a gente percebe as crianças e os adolescentes reféns da tecnologia, que não é ruim. Quem dera, e o que seria de nós se não fosse a tecnologia na época da pandemia? Entretanto, nós, educadores, psicólogos, pedagogos, pais, mães, temos que voltar a conversar com essa criança, com esse adolescente, sobre as brincadeiras que vai trazer uma qualidade de vida e vai afastá-los, né, dessa rede social que é, por excelência, sim, muito bem-vinda para a nossa atualidade hoje, porém, é preciso ser vigilantes quanto ao uso desse celular e dessa internet pelas suas crianças e pelos seus adolescentes. Exatamente. Você me falou uma coisa agora que eu acho assim, muito importante e que me chama muita atenção. Eu não sei se os pais, alguns pais, não estou dizendo todos, alguns pais estão perdendo a paciência ou estão muito cansados, mas a criança chorou, a primeira coisa que eles fazem, pega o celular. E me deixa em paz, que eu estou cansada, que eu estou estressada, pega o celular. E muitos desses pais não querem nem saber o que a criança está vendo. Isso me preocupa demais. O que seu filho está vendo? Então, serve de alerta hoje esse podcast para você, pai, para você, mãe, você responsável. O que seu filho está vendo e até que hora ele tem ficado no celular? Exatamente. Porque a maioria dos pedófilos, eles querem jogar os joguinhos e se passam por criança, e se passa por menores, e assim começa ali a atrair as crianças. E muitas das crianças caem, infelizmente, né? Com certeza, a inocência da criança, né? A inocência dela, a curiosidade. Então, ela vai mesmo mergulhar em tudo aquilo ali e ela vai acabar sendo presa fácil, né? Meu Deus. Para essas pessoas mal intencionadas. Então, isso que você está dizendo é algo extremamente importante. Nós temos que falar sobre isso todos os dias, porque todos os dias uma criança, um adolescente pode estar sendo vítima desse processo de adultização, desse processo de se envolver com pessoas estranhas e outras situações que, se nós formos falar aqui, Isa, acho que vai causar uma polêmica tanto quanto causou essa aí, que são ligações de almas perigosas, seitas que estão envolvidas nessa questão aí dos jogos, estão infiltrados nesses salas de jogos, e crianças e adolescentes fazendo pactos inclusive com as trevas. Nós sabemos disso. Meu Deus, isso é forte, temos gente. Casos, temos relatos, e isso é muito, muito sério, e os pais precisam acordar, eles precisam tomar ciência e consciência de que o seu filho estando dentro de um quarto ou de uma sala, e como muitos pais falam, mas ele não me dá trabalho, ele está lá, então vigia, veja o que ele está vendo, coloque senha, coloque limite, tem um aplicativo, né, que o pai ou a mãe, a família tem acesso, trava o celular no horário que o pai determina. Não, sabe o que acontece, Isa? Você falou certo, os pais não querem mais se incomodar. E aí eu pergunto, então, por que foi pai? Por que foi mãe?
se não quer mais se incomodar com essa criança, com esse adolescente que está em desenvolvimento e precisa de você. Então, não tenha medo. E aí nós temos que incentivar o pai, a mãe, o vô, a avó a ter o desejo de educar. Não é só o desejo de ter filhos, de ter netos, é o desejo de educar, é o desejo de colocar limites, é o desejo de falar, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não vai. E não ter medo. E aí os pais têm medo de perder a amizade dos filhos. E eu já digo para você, pai e mãe não tem que ser amigo de filho. Pai e mãe tem que ser pai, tem que ser mãe. Entendeu? Para quê? Para que você consiga resgatar o seu filho. Amigos, você pode ter muitos. Agora, filhos, talvez você só tenha um e esteja aí perdendo ele para tudo isso que você deveria estar avaliando, deveria estar vigilante, deveria estar sondando, deveria estar conversando com o seu filho e querendo saber o que é que ele tem visto nas redes sociais. Sem senha no celular. Filho não deve ter senha no celular. Eu sinto muito dizer isso, mas não deve ter. Se tem, o pai, a mãe, o responsável deveria saber. Muito bem, eu super concordo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu vou perguntar para a pastora. Eu vejo vários jovens, crianças, viciados em joguinhos, viciados, que chegam até a perder a paciência quando perdem essas coisas. E a senhora me falou uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria que nos falasse sobre isso. Tem algo diabólico por trás de joguinhos assim de criança? Com certeza. Isso daí já está comprovado cientificamente que as telas, o excesso de telas, ela causa várias situações prejudiciais à saúde. Lembra? Eu já estive aqui em outros momentos e falei do ser humano que é bio, psíquico e social. Então, o uso indiscriminado quer dizer o quê? Sem regras, sem normas. Ele vai causar nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente, o mesmo efeito de uma pessoa que usa drogas. Meu Deus! Quando é tirado, aí vem o ímpeto da ira, da raiva, do ódio, aonde nós já vemos alguns vídeos, crianças quebrando tudo. Adolescente quebrando tudo dentro de casa. Por quê? Porque o pai tirou o celular, porque a mãe tirou o celular, porque ele não tem mais acesso. Então, nós que somos também seres espirituais, e nós acreditamos nisso, então, além da ciência, que é muito importante, gente, nós conhecermos a verdade, nos informar e ver, as pesquisas estão aí. Inclusive, já no Código de Doença, Internacional de Doença, já tem o CID. Olha para você ver onde nós estamos chegando. Já tem o CID, onde o médico já diz, olha, o CID dessa criança, desse adolescente, é isso aqui. É por uso indiscriminado de tela. Ele já está classificado como uma doença. Então, não é brincadeira o que nós estamos falando. E aí entra também a questão espiritual. Por quê? Pega e analisa. Uma criança que você coloca ali desenhos que não são tão ofensivos, desenhos, porque assim, nós adultos, o que nós temos que fazer? Primeiramente, assistir, analisar, porque tem as mensagens subliminares. Por trás daquele desenho inofensivo, vai ter ali uma mensagem subliminar que, de alguma forma, vai atingir o emocional, o físico, o espiritual daquela família como um todo. Então, nós temos que saber o que está por trás daquele desenho inofensivo. Por exemplo, o Pica-Pau. Quem já não assistiu o Pica-Pau? Mas era um bichinho tão Eu gostava bonitinho. do Pica-Pau. O que o Pica-Pau ensinou para nós? Só trapacear,
só brigar, entendeu? Não ensinou Uhum. nada de bom. Sim. Claro, nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a própria Bíblia fala de irai-vos, mas não pequeis. Uhum. Enfim, só que tudo, Isa, tudo tem que ser muito bem controlado, muito bem vigiado. Por quê? Porque, infelizmente, as pesquisas comprovam, e nós, enquanto pessoas que estudamos também não só a física, não só a ciência, estudamos também a espiritualidade, podemos dizer, sem medo de errar, existe uma influência maligna, terrível, que afeta o emocional, o psicológico e o espiritual, não só dessa criança e desse adolescente, como da família toda. Meu Deus. É muito forte o que nós estamos ouvindo, é de Deus, porque eu conheço uma família, é claro que não vou citar nomes, mas eu conheço uma família que gerou-se uma confusão por causa de jogo, joguinho de celular. E quando não é um, é outro que pega para jogar, e ali não tem limite, ali perde a paciência. E aí a pastora falou uma coisa muito séria. É algo diabólico que está por trás disso, né? Desenhos que esses dias eu fiquei sabendo ali de uns desenhos, ele falei, meu Deus, tem tudo a ver, a gente que não presta atenção. Sim, exato. Passa despercebido e a gente nem presta atenção o que está falando, né? Às vezes falando coisa diabólica em inglês e a gente nem aí. Então, isso é muito importante, já que estamos falando em criança, adultização. Criança tem que ser criança. Respeitar esse lado, ensinar a criança que esse papel que o Ítalo Souza ensinou para essas crianças, isso não é o papel deles, não. É verdade. Eles têm a infância para viver. Eu acredito que foi arrancada a infância dessas crianças, roubada a infância dessas crianças, e aí estão lá no mundo, com certeza cada um com o celular na mão, né? Isso. Porque ele deu uma festa, tem dinheiro pra caramba ele, né? Deu uma festa e o presente para quem ia na festa dele era um iPhone cada um. Então imagina quem morava lá, essas crianças, cada um tem um celular. Imagine o que estão vendo pelo celular. Exatamente, e tudo gira em torno de interesses pessoais. É claro que esse dinheiro todo, né, que esse rapaz aí ganhou, não foi um dinheiro abençoado, né? Ele ganhou isso em cima de inocentes, né? Em cima de crianças e adolescentes que talvez, queremos crer, após todo o processo ter finalizado, queremos crer que muitos, né, estiveram ali por engano, até mesmo pensando aí numa ajuda financeira para a família. Tem tudo isso. Eu atuo com muitos adolescentes e muitos deles que acabam caindo em situações de ilícitas, né? A gente conversando com eles, eles acabam depois falando, olha, eu fiz isso porque eu queria ajudar minha família. Então, nós não podemos, nem estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para alertar, né, Isa? Estamos aqui para dizer que não espere acontecer situações como essa, e outras situações, como eu já disse, que talvez não precisa ter um Ítalo aí solto por aí, porque agora ele está detido, acredito, né, que ainda está, não precisa ter um Ítalo aí solto para fazer maldade com criança e adolescente. A própria mãe, o próprio pai, quando não vigia essa criança e esse adolescente, né, quando não está de olho em tudo que ele está vendo, em tudo que ele está fazendo, ela também acaba se tornando um Ítalo da vida, né? É verdade. Porque o comodismo, como você falou, a própria deixa para lá, isso não dá nada. O trabalho, né? Isa, teus filhos deu trabalho para ser criado? Não dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. O trabalho que a gente diz é o quê? É a preocupação, é o cuidado, é sentar e ensinar. Como a Bíblia diz, ensine andando, deitado,
dormindo, à mesa, caminhando. Então, é o tempo todo. Não dá para soltar a mão, não dá para deixar. Por quê? Porque o perigo está aqui, ó, está ali na esquina, o perigo está dentro de casa. Então, nós precisamos, sim, acordar para esse assunto que é polêmico, que está aí bombando, mas, Isa, não é novo. É algo que já vem acontecendo há muitos anos, mas precisa ter alguém com a coragem que o Felca teve, precisa ter alguém com a coragem de muitas profissionais. Tem uma delegada também, agora eu não me lembro o nome dela, ela trabalha muito em cima disso. A própria Damares, né, que é a ministra agora, que também sempre alertou sobre isso, e muitas outras pessoas. Você é uma delas, aqui na cidade de Cascavel, você tem segurado essa bandeira, Toledo tem a equipe, Assis Chateaubriand, a região. Agora, nós não podemos continuar sendo um povo isolado, nós temos que nos unir. É verdade. Entende? Nós temos, assim como o povo do lado oposto se une para fazer essas coisas para as crianças, nós também temos que nos unir para fazer o bem, para resgatar, para tirar, para levar conscientização, para falar a verdade, doa quem doer. Nós sabemos que tem pessoas que estão aí curtindo a gente, que não está gostando, que acha que é um exagero, que criança tem que ter liberdade. Já viu isso, Isa? Fala para mim. Criança ter liberdade, adolescente ter liberdade. Não existe isso. Nós precisamos voltar à essência e voltar. Eu falo que a minha oração todo dia é que nós possamos voltar à moda antiga da forma de educar. Que o nosso pai só olhava, fazia um... Pronto. A gente já sabia. Nós já entendemos. Aquela fase em que nós sentávamos, né, talvez na varanda de casa, ou talvez em volta de uma mesa, e que você não via criança correndo para lá e para cá, porque respeitava a visita que estava ali. Hoje virou tudo uma bagunça. Sim. Hoje a criança se mexe na conversa dos adultos. Hoje ela sabe mais do que o próprio adulto. Verdade. E aí as coisas estão tomando essa proporção, e isso, infelizmente, vai trazer um malefício terrível para a vida dessa criança, desse adolescente, que vai se tornar um adulto. Eu duvido que, se o Ítalo fosse analisado, fosse ouvido a história de vida dele, o que será que teria acontecido com ele quando criança, quando adolescente? O que será que ele passou e ele viveu? Não estou justificando, mas com certeza ele tem uma história de vida. Com certeza tem. Então, nós precisamos entender que quanto mais voltarmos à essência da palavra educação, nós vamos conseguir. Talvez não agora, talvez eu e você não veremos isso, mas nós vamos deixar a semente, vamos deixar o legado, vamos deixar o desejo dos pais, dos avós, dos cuidadores, dos responsáveis voltar e ter o desejo de ser pai, de ser mãe, de ser educador, de ser responsável, colocando cada um no seu devido lugar. Criança tem que ser criança, adolescente, adolescente, adulto, adulto, idoso, idoso, e tá tudo certo. Exatamente. Assim as coisas vão dar certo. Certíssimo as palavras da pastora Silvana, psicóloga, e eu também acredito que, se vocês souberem, eu acredito ainda que existe, pastora, máfia, sabe? Existe máfia. Existe. Para pegar menores, para trabalhar com menores, com crianças, adultização, né? Usar essa palavra. Isso. Mas eu acredito também que, se cada um de nós fizermos a nossa parte de denunciar o caso, isso já é meio caminho andado. O que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo sabia dessa casa do Ítalo.
Todo mundo sabia, ele fez festa lá, ele deu o celular para todo mundo foi lá e tal, festou com ele, todo mundo viu os menores dançando, rebolando até o chão, as crianças quase seminuas, e ninguém fazia nada. Todo mundo estava achando bonito, legal. Sim. Mas foi preciso o Felca vir dizer, ei, gente, não está certo. Não está certo, são crianças. E estão mexendo com a infância das crianças e ninguém vai fazer nada? Está tudo bem? Então, por isso que é preciso a gente ficar de olho. Eu sempre digo, pastora Silvana, que aonde tem fumaça, tem fogo. Então, tem que ficar de olho, porque perigo para as nossas crianças está em todo lugar. Está atrás do celular, está nos colégios, está nas ruas, e se a gente não ficar ligado, sabe, a gente corre o risco. Exatamente, isso é uma verdade. Infelizmente, existe sim, existe a máfia, né? Nós sabemos que já tem vários documentários, né? Vários documentários que você pode ter acesso e entender sobre o que tem acontecido no mundo. Por exemplo, uma criança que desaparece. Meu Deus. Tráfico humano. São várias situações que nós sabemos que existe, infelizmente, mas, como você disse, nós precisamos o quê? Falar sobre isso, né? Levar a informação de uma forma que as pessoas, e principalmente as crianças, sejam cada vez mais preparadas. Elas são inteligentes, são espertas, então nós precisamos ensinar para elas que existem coisas que elas precisam saber dizer não, que elas precisam ficar longe, distante dessas pessoas. A gente precisa ensinar essas crianças a identificar. Eu sempre falo, Isa, tem aquele projeto nas escolas que é o ProERD, né? Que é o projeto lá da Polícia Militar, que ensina as crianças sobre os vários tipos de drogas que tem. Legal! Então, nós temos que começar a pensar também em algum projeto para as escolas para ensinar essas crianças a identificar o pedófilo, a identificar aquela pessoa que não tem uma intenção boa com ela. E aí, a gente precisa, então, começar desde cedo. Não adianta a gente esperar chegar na adolescência. Isso. Nós precisamos começar o quanto mais cedo, melhor, para que essa criança venha também se proteger de todas essas coisas que, infelizmente, têm levado muitas das nossas crianças e dos nossos adolescentes, quando sobrevivem a situações de depressão, de ansiedade, transtorno do pânico e até mesmo o suicídio. Temos casos e mais casos de adolescentes que chegam a cometer o ato extremo contra a sua própria vida por conta de situações que elas foram submetidas, não tendo elas ainda maturidade para superar e suportar aquilo que ela está vivendo. Meu Deus, é forte, é muito forte. Então, mais uma vez, nós venhamos a orientar os pais, os responsáveis, converse com seus filhos, oriente seus filhos, para que eles não venham conversar com qualquer um, o tiozinho que quer dar bala, o tiozinho que quer dar carona. Olha, todo cuidado é pouco. E nós estamos falando aqui de um assunto que está na mídia, para quem quiser ver. Verdade. Criança tem que brincar. Criança não é para ficar seminua, dançando até o chão, se erotizando, para os pais ganhar dinheiro em cima disso. Isso mesmo. Isso é preciso tomar muito cuidado e graças a Deus que justiça foi feita e eu louvo a Deus também pela vida do Felca, né? Aí a gente se surpreende, né, pastora? Verdade. Ninguém dava nada por aquele rapaz, mas ele falou, não, eu vim estudando 1 ano e tal, e vim, e de repente vim e falei, e quando eu vi já tinha falado, quando ele acordou outro dia estava viralizado, porque foi uma surpresa. Então, assim, denuncie, gente. As nossas crianças precisam ser protegidas. E quem vai proteger elas?
Eu, a Uhum. pastora, o pastor Aquiles, vocês que estão assistindo essa live. É verdade. Tá bom? Isso, E mais uma vez, para deixar bem explicado, pastora Silvana, eu já quero agradecer, eles vieram lá da cidade de Toledo, gente, olha só. É uma honra quando a pessoa vem, se disponibiliza, aceita o convite para falar de um assunto tão delicado como esse. Eles não mediram esforços, estão aqui. Verdade. E eu quero, já para deixar bem informada, resumindo, o que é adultização? Que também é erotização, Mesma né? coisa, É a mesma né? coisa, né? Acaba. Então, assim, Isa, antes de falar, eu quero destacar aqui que eu ouvi uma entrevista rápida, eu não pude me adentrar nela com profundidade, mas que o Felca, ele suspendeu todas as publicidades, todas os compromissos financeiros dele nesse período. Para quê? Porque, pasmem, ainda existem pessoas que dizem, ele fez isso para ganhar fama, ele fez isso para ganhar dinheiro. E aí eu vi um vídeo dele com a irmãzinha dele, então fiquei imaginando o quanto que ele não deve ter pensado naquela irmã. Então, assim, é aquela história, né? O homem faz 1000 coisas boas durante a vida toda, uma coisa ruim que ele faz, ele vai ser lembrado por aquilo. E ele pode fazer 1000 coisas ruins, e quando ele faz uma boa, ele também vai ser lembrado por aquilo. Nesse caso, um menino jovem, né, que teve essa coragem e ainda está sendo ameaçado de morte, ainda está sendo criticado, julgado, dizendo que ele fez isso para ter fama, para ganhar dinheiro, para viralizar e coisa e tal. Então, que nós possamos, cada um com a sua fé, né, que possa estar aí pedindo, né, a proteção para ele, para a família dele e para todas as crianças, né, para todas as crianças do mundo inteiro, porque nós sabemos que isso acontece no mundo inteiro. Então, a adultização, ela nada mais é do que forçar essa criança que está em desenvolvimento a ser uma pessoa, a fazer e ter atitudes de uma pessoa adulta. Isso em comportamentos, em pensamentos, em atitudes, em todas as áreas da vida. Então, ensina-se, né? Incentiva, força essa criança a ser um adulto. Aí a gente diz, o adulto em miniatura. Então, a gente pode ver isso muito nas roupas, nas vestimentas. Muitas mães vestem aquelas menininhas e de uma forma que chama a atenção. E eu vou dizer para vocês um fato mais polêmico e grave que qualquer dia nós podemos vir para falar sobre isso. A pedofilia, ela é como uma doença que ela está inserida na sociedade. E eu me lembro agora de um caso que eu atendi há muitos anos atrás. Um homem, um jovem, um senhor, uns 45 anos, chegou no meu consultório para ter um atendimento. E eu me lembro disso, foi logo no início da minha formação, eu sou formada há 18 anos, isso aconteceu bem no início da minha formação, e ele veio buscando ajuda. Eu nunca me esqueci desse caso. Ele veio porque ele disse que ele tinha sensações estranhas quando ele via uma criança. Meu Deus! E ele, no caso, tendo um embasamento cristão, ele foi buscar ajuda para que ele pudesse controlar aquilo, para que ele pudesse ressignificar aquilo, para que ele pudesse transferir aquilo tudo que ele estava sentindo. Na verdade, ele não estava aceitando isso. Ele não estava aceitando. E aí, hoje, o que eu quero dizer com isso? Que se uma mãe coloca uma roupa numa criancinha que vai instigar esse fenômeno, essa doença, essa situação, porque cada um fala de uma coisa. Uns falam que é ser vergonhice, outros falam que é doença, outros falam que não tem o que fazer, mas nós precisamos entender que existe. Não importa o nome que você quer dar. E aí, aquela pessoa que tem isso em potencial, que às vezes está lá escondido,
vai despertar. Assim é para um menino, assim é para a menina. Então, assim, isso tem a ver, a roupa tem a ver, tem a ver. Não é uma situação que a gente vai dizer que é só isso, mas ela também colabora. Então, quando criança, veste como criança. Quando adulto, né? Quando adolescente, veste como adolescente. Quando adulto, veste como adulto. Deixa quando essa criança crescer, quando esse adolescente crescer, ele decida qual o estilo de roupa que ele quer vestir, qual o estilo de vida que ele quer ter. Mas enquanto for criança e adolescente, é responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade como um todo, cuidar dessa criança, para que não desperte nessas pessoas que têm isso, talvez escondido, uma situação que ela vai passar a ter desejo, vai passar a querer estar perto e até chegar ao ponto de fazer um mal para essa criança. É forte, infelizmente acontece. E que a gente fique bem alerta, preste atenção e cuide dos nossos filhos, principalmente o que eles estão vendo no celular. Quem é que está por trás do celular falando com o seu filho? Verdade, Isa. Gente, estamos para o YouTube hoje, viu? Estamos no podcast Atualiza no YouTube, mas daqui a pouquinho vamos lá para o Facebook, para a página Atualiza, e para todos os grupos de Cascavel, tá bom? Bacana. Já quero agradecer mais uma vez a presença da pastora Silvana Ferreira, e psicóloga, e também do pastor Aquiles, que estão aqui, que veio de Toledo, e nos conte qual que é o nome da sua igreja para os nossos seguidores, quem mora por lá e visitar, ou quem mora aqui, se quiser ir lá visitar também. É verdade. Nós estamos ali na rua Rui Barbosa, no número 1651, ao lado do Thomas Barbearia. Um abraço para o nosso amigo Thomas. E também da Nobre Seguros, pertinho do Hospital HGU. É a Igreja Internacional do Povo de Deus, a IPD, como as pessoas gostam de chamar para abreviar o nome, né? E temos ali, então, cultos às terças-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço, Isa. Volte mais uma sempre vez, tá? que quiser. Com certeza. Obrigada, pastor Aquiles, por estar aí na intercessão. E eu quero elogiar, inclusive, o grupo TPM. É verdade. Gente, o que é aquilo? Eles têm um grupo chamado TPM, que tem tudo a ver com nós, né, mulheres? Que eu tô doida para fazer um evento para chamar eles, para chamar elas. É um abraço meu para esse grupo maravilhoso, abençoado, que é assim, se vocês verem, vocês vão se apaixonar pela primeira vista. Verdade. E que Deus abençoe, que cada vez mais vocês sejam mais e mais usada por Deus como vocês são, tá bom? Um beijo para as meninas, para todo mundo que está curtindo a gente aí. Isso aí, compartilhe. Daqui a pouquinho já vamos para as outras redes sociais. Isso mesmo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E o pastor Aquiles está falando o quê? Do Homem ao Máximo. Né? O Homem ao Máximo é o quê? É uma rede deles? Na verdade, o Homem ao Máximo, ele é um curso que ele é ofertado pela Universidade da Família. Então, ele atende homens, é o público homem, né? Assim como tem o grupo de mulheres, tem o grupo de homens, que então, trata temas específicos, né? Sobre hombridade, a sexualidade, o papel do homem na família. Então, ele está bem lembrado, ele fez a menção ali ao grupo. Parabéns, esse nome é forte, né? Exatamente. Homem ao máximo. Então, através também, tem o pastor Aquiles, né? Homens fortes, gerações fortes. Através da vida dele, do pastor Flávio, dos outros pastores da nossa igreja, eles ofertam esse curso. Olha só. E nós estamos aqui todo domingo de manhã, na Igreja Missão de Cristo, da pastora Elisete, do pastor Gilmar, estamos com o grupo TPM aplicando o curso Mulher Única, que faz parte também do currículo da Universidade da Família. Parabéns para vocês, cada vez trazendo a renovação. Isso. E cada vez vocês estão em uma igreja, fico acompanhando, e sou grata pela vida de vocês, pela amizade também que a gente formou.
e continue orando por mim. Com certeza. Vamos fazer assim? Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Exatamente. E agradeço também o meu Beijo. videomaker que está ali por trás da câmera, o Matheus, que agora o Matheus eu abraço, contratei, Matheus. onde eu vou ele vai também. Olha que legal. Obrigado, gente. Daqui a uns dias vamos ter mais podcast. Se você quiser Isso. participar, é fácil. Só entre em contato comigo e vem para cá bater um papo comigo, tá bom? Muito Lembrando bom. que juntos somos mais fortes. É verdade. Beijo no coração de vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau.